Shalom, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero deixar aqui esse estudo vamos falar sobre o dízimo, a importância, o que é o dízimo. Vamos falar sobre para quem devemos entregar o dízimo, aonde devemos entregar o dízimo e de que forma, amém? Também vou falar sobre o dízimo para os pobres, as viúvas e os órfãos. Que dízimo era esse? Para quem esse dízimo foi instituído? Também vou falar sobre o dízimo no Novo Testamento, o que Jesus falou sobre o dízimo, o que Jesus pensava sobre o dízimo. Será que Jesus queria que a gente dizimasse, sim ou não? Então assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que vai ser muita edificação para a sua vida. Amém? E eu estou aqui usando somente a palavra de Deus, as Escrituras, para trazer esse ensinamento até você. Amém? Então, primeira coisa, o que é o dízimo? O dízimo, o nome já está dizendo, né? É a 10ª parte. De cada 10, 1. Né? Para ser bem simplificar para você. De cada 10, 1. Levítico capítulo 27, versículo 30, mais especificamente no versículo 32. Diz assim: em todo dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será dedicado ao Senhor. Então o dízimo é 1 a cada 10. O dízimo não é 15%, não é 20%, não é 30%. O dízimo é 1 a cada 10, ou seja, 10% de tudo aquilo que é fruto do seu trabalho, da sua colheita. Amém? Muitas pessoas elas querem dizimar 20%, 30%. Deus, ele pede, ele institui isso como um princípio, como uma lei, 10%. Amém? 10%. O dízimo, ele é uma lei que foi instituída por Deus para o povo de Deus. Né? O povo de Israel, na época, era o povo de Deus. Então, ele foi instituído como uma lei. Em Levítico, capítulo 27, 32. Aí você diz assim, mas o dízimo é uma lei e eu não estou mais debaixo da lei, porque Paulo disse que nós não vivemos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então, eu não preciso mais dizimar, porque eu não vivo mais debaixo da lei. Vamos lá. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 14, versículo 20. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo 14, ele fala sobre Abraão. Amém? 14, o versículo é o 20, diz assim: seja louvado Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Então, Abraão entregou o dízimo. Como que Abraão entregou o dízimo se na época que Abraão existiu não existia lei? Na época que Abraão existiu não havia lei, não havia mandamento, não havia Moisés, não havia Israel, não havia o povo de Deus. Né? O povo de Deus ainda estava sendo formado em Abraão. Então Abraão deu o dízimo muito antes da lei. E o livro de Hebreus também vai falar isso, mas mais à frente nós vamos ver. Quer dizer, o dízimo ele foi instituído como um princípio, como um preceito. Uma palavra mais exata é preceito, né? Que não deixa de ser também uma lei, um princípio. E Abraão, antes mesmo de existir lei, de existir mandamento, tábua de Moisés, Abraão já obedecia esse preceito. E ele passou isso para a sua geração, né? Depois de muitos anos, depois que o povo de Israel saiu do Egito, esse preceito que era obedecido para Abraão, ele se tornou uma lei. Moisés, através de Deus, com as instruções de Deus, colocou escrito, né, compilou para que o povo viesse entender o que era esse princípio. E Deus especificava o que ele queria, né? A cada 10, 1, Levítico 27, a gente acabou de ler, versículo 32. Então esse princípio também ele foi passado para a geração de Abraão. Não somente Abraão obedeceu esse princípio, mas também o seu filho, o seu neto, e ele foi passando. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis 28. Aí mesmo onde você está, no livro de Gênesis, o capítulo 28, ele diz assim, versículo 22.
e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, né? Santuário de Deus, ou seja, casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte ou dízimo, né? Como oferta de louvor, como agradecimento ao Senhor. Então, quem falou isso? Gênesis 28, versículo 22, foi Jacó. Então Jacó, ele foi consolidado por alguém em relação ao dízimo. Quem falou sobre dízimo para Jacó? Quem falou e quem ensinou Jacó sobre o preceito, sobre o princípio de dízimo? Senão o seu pai Isaac, senão o seu avô Abraão. Então era algo que foi passado de geração em geração, era um princípio. Então, mesmo vivendo na graça, nós podemos sim obedecer esse preceito, esse princípio e desfrutar das bênçãos do Senhor que vem através desse preceito e desse princípio. Amém? Então nós vemos que o dízimo, ele foi um princípio que se tornou uma lei, né? Foi um princípio lá em Gênesis, desde Sete, desde de Abel, e ele se tornou uma lei em Levítico 27:32. Amém? Então, outra pergunta que as pessoas fazem muito: aonde eu devo entregar o dízimo? Né? Onde? Né? Para quem deve ser entregue o dízimo? Primeiro eu vou falar para onde você deve entregar o dízimo. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 12. Vá um pouquinho para trás, Deuteronômio, capítulo 12. O versículo é o 17 e o 18. Diz assim, ó: não poderás comer em tuas próprias cidades o dízimo do teu cereal, do teu trigo, e do vinho e do melhor azeite, nem a primeira cria dos teus rebanhos, nem o que por meio do voto tiveres prometido, tampouco as tuas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disto, tu comerás na presença de Yahvé teu Deus, somente no local que o Senhor teu Deus houver escolhido, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita que mora contigo, e te alegrarás diante do Eterno teu Deus e de todo o empreendimento das tuas mãos. Então, eu não posso entregar o meu dízimo em qualquer lugar. Tem que ser no lugar onde o nome do Senhor se faz presente, onde o nome do Senhor está como memorial, onde o nome do Senhor é ali um local de adoração. Amém? Aqui nesse versículo que a gente leu, eu quero também reforçar, aí mesmo no capítulo 12, no versículo 17 também, e 18 que a gente leu, eu quero reforçar também no versículo 5 e 6. 12, 5 e 6 diz assim: pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé vosso Deus houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí preparar a sua habitação. Levareis para lá os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e as vossas dádivas. Aí ele começa a falar o que você tem que levar para a casa do Senhor. O dízimo é para ser entregue na casa do Senhor, né? No lugar, Malaquias fala que é a casa do tesouro, porque naquela época os templos eles tinham alguns depósitos de trigo, de milho, de azeite, de vinho, de cereal. E eles chamavam aqueles locais de a casa do tesouro. E eles também tinham locais onde eles armazenavam dinheiro, né? Moedas, ouro, prata, bronze. Tudo era recolhido para a casa do tesouro. E Malaquias ele fala sobre a casa do tesouro. Então eu não posso entregar meu dízimo para uma pessoa, em qualquer lugar, em qualquer instituição. Tem que ser um lugar em que Deus faz habitar o nome dele. Tem que ser um lugar onde o nome do Senhor seja glorificado, seja adorado. Tem que ser algo que venha estar de acordo com os princípios do Senhor. Porque este é o mandamento do Senhor, né? Nós estamos aprendendo sobre aonde nós devemos entregar o nosso dízimo. Né? Então vamos lá. Para quem deve ser entregue o meu dízimo? Para quem eu devo entregar o meu dízimo? Eu posso entregar o meu dízimo para um mendigo que está passando fome? Eu posso entregar o meu dízimo para um irmão que faz a obra de Deus? Mas ele não é pastor, mas ele é um irmão. Eu posso entregar meu dízimo para ele? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos começar lá em Abraão. Gênesis capítulo 14. A
para quem Abraão entregou o dízimo. Versículo 18 diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Para quem Abraão entregou o dízimo? Para um sacerdote. Abraão não entregou o dízimo para nenhum rei. Abraão não entregou o dízimo para nenhuma autoridade. Ele entregou o dízimo para um sacerdote do Senhor. Um sacerdote do Senhor. Então o dízimo ele tem que ser entregue na casa do Senhor, onde o nome do Senhor se faz presente, para um sacerdote do Senhor, né? Números, capítulo 18, queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Números, livro de Números, capítulo 18, o versículo é o 26, eu vou ler até o 28, porque diz assim: comunicarás o seguinte aos levitas: quando receberdes dos filhos de Israel os dízimos, que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Yahvé, o dízimo dos dízimos, né? Esta contribuição especial será considerada equivalente do trigo retirado da eira, do terreno de chão batido e do vinho tirado do lagar, o tanque de prensar uvas. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Yahvé de todos os dízimos que recebeste dos filhos de Israel, dareis ao sacerdote Arão aquilo que houver separado para o Senhor. Amém? Então, aqui nesse versículo, Deus nos ensina que até mesmo quem recebia os dízimos, os levitas, né, os sacerdotes, os levitas que faziam a obra de Deus, eles também davam dízimo. Eles dizimavam o dízimo dos dízimos. E para quem eles entregavam o dízimo? Eles entregavam o dízimo para um sacerdote, ou sumo sacerdote. Então, Abraão entregou o dízimo para um sacerdote, um representante de Deus. Quem é um sacerdote? É um representante de Deus. E ele entregou o dízimo, Abraão, para um representante de Deus na sua época. Quem são os representantes de Deus na sua época? Aí talvez você possa dizer: ah, mas o templo já foi destruído, não existe mais sacerdote. Na sua época existem sacerdotes. Quem são os seus sacerdotes? Quem são os sacerdotes? Aqueles que se dedicam a Deus, aqueles que se dedicam na obra do Senhor, em ensinar os preceitos, em ensinar os princípios. São pastores, são homens de Deus, são pessoas que se dedicam à obra, que estão plantadas na casa do Senhor, fazendo a casa do Senhor funcionar. Esses são os levitas e os sacerdotes de hoje, do seu tempo. Então, no tempo de Abraão, existia o Melquisedeque, ele entregou o dízimo ao Melquisedeque. No tempo dos levitas, né, os levitas também recebiam os dízimos, daqui a pouco nós vamos ver isso, e eles também davam o dízimo dos dízimos, eles davam para o sumo sacerdote. Amém? Deus ordena também que os levitas servos também dê os dízimos, né? A gente acabou de ler. Então, número 18, aí onde você está, número 18, versículo 21, diz assim: eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. Então os levitas trabalhavam na tenda do encontro e eles tinham direito de receber por aquilo. Deus havia instituído o dízimo para o sustento dos levitas e dos sacerdotes. O dízimo não é para o sustento de nenhuma outra pessoa. O dízimo está claro em Levítico 18, Números 18, 21, que Deus ordena que o dízimo seja entregue na casa dele para o sustento dos representantes dele, os levitas e os sacerdotes, aqueles que cantam, que louvam, que adoram, aqueles que varrem, aqueles que limpam, aqueles que ensinam e aqueles que representam a Deus. Amém? Os dízimos eles precisam ser entregues a essas pessoas, a nenhum outro. Glória a Deus. Então, Deus ordena também que os levitas, quando recebam esse dízimo, deem também o dízimo dos dízimos para os sacerdotes. Amém? Deus fala em Hebreus capítulo 7, versículo 8. Se você quiser ler lá em Hebreus, abrir a sua Bíblia aí, lá perto já de Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 8 especificamente, diz assim:
que os homens mortais recebem dízimo. Aí você diz assim, mas eu quero entregar o meu dízimo para Deus, na mão de Deus. Como é que eu faço isso? Você nunca vai conseguir entregar na mão de Deus, porque Deus está no céu, Deus está no trono, Deus está reinando, Ele é Espírito, é verdade, é vida. Mas Ele colocou na terra seus representantes para receberem tudo aquilo que você queira dar a Ele, né? Vamos ler Hebreus capítulo 7, versículo 8, diz assim: no primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. Olha só, homens mortais. No primeiro caso, ele está se referindo à Levi, ao sacerdócio, que homens mortais recebem o dízimo. Quem recebe o dízimo são homens mortais, aqueles que fazem a obra, que um dia vão morrer também, mas são representantes de Deus. O dízimo pode ser entregue para os pobres. Vamos ler Deuteronômio 14, 28. Talvez você diga assim, não, mas eu li na Bíblia que o dízimo tem que ser entregue para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, né, para aquele que passa pela nossa cidade. E hoje não tem mais que dizimar na casa de Deus, onde o nome de Deus se faz presente. Não tem que dizimar mais para aqueles que fazem a obra de Deus. Não, eu tenho que entregar meu dízimo, eu tenho que pegar meu dízimo, fazer um rancho e ajudar os pobres. Isso agrada a Deus. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 e 29. Talvez você leu esse versículo. Diz assim, o título dele é o dízimo trienal. Ao final de cada 3 anos, no final, no último ano, no terceiro ano, trazei igualmente todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em vossa própria cidade. Isto para que os levitas, que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades, possam se achegar, comer e saciar-se, para que Yahvé teu Deus te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Presta atenção. Deus estava preocupado com os órfãos, com os estrangeiros, com as viúvas que passavam pela terra de Israel. Então, o que ele instituiu para o povo de Deus, para o povo de Israel? Ele instituiu que todos os anos eles faziam as colheitas, né? Pegavam os dízimos daquelas colheitas e entregavam ao levita e ao sacerdote. E eles não armazenavam na cidade onde eles estavam. Eles vendiam, pegavam o dinheiro e levavam, e lá compravam cereal, trigo, ovelhas e entregavam. Ou então eles entregavam em dinheiro. E o que eles faziam? Qual era a ordem de Deus? Que na colheita do terceiro ano, eles não fizessem isso, eles armazenassem na própria cidade. E aí eles chamavam os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, para com os levitas. Primeiro eles tinham que chamar os levitas, que eram aquele dízimo era a parte dos levitas, mas eles iam repartir com os levitas, com os órfãos, com as viúvas, para que eles também não passassem necessidade e eles viessem comer e se alegrar, né? Deus instituiu somente o dízimo do terceiro ano. Não era todo o dízimo, era o dízimo da colheita do terceiro ano e de cada 3 anos, a colheita do sexto ano. Também era dividido para os levitas. Então, muitas pessoas se confundem e dizem assim, não, porque está escrito na Bíblia, em Deuteronômio, que eu tenho que entregar o dízimo para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros, porque o templo já foi destruído. Mesmo com o templo destruído, mesmo com os sacrifícios de animais que foram aniquilados, o dízimo do terceiro ano, ele era entregue somente do terceiro ano. Ele era dividido entre os levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros, né? Esse dízimo era somente no terceiro ano. Mesmo com o templo derrubado, os judeus eles praticam muito isso, né? Hoje os judeus eles entregam dízimo nas sinagogas. Cada um tem a sua forma de entregar. Os judeus, eu estou falando, cada judeu tem a sua forma de entregar o seu dízimo, mas o povo cristão, o povo de Deus, ele também tem a sua maneira. Nós estamos aqui acompanhando pela palavra de Deus. Deus institui sim esse dízimo para ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros, mas era um dízimo, era chamado dízimo trienal, a cada 3 anos. A colheita do terceiro ano, a colheita do sexto ano, e o sétimo ano não tinha colheita porque era
era o ano sabático, a terra tinha que descansar para poder produzir mais, né? E a colheita do sexto ano vinha dobrado, né? Triplicado, que era justamente para os 3 anos que viriam à frente, que eles não faziam colheita. Amém? Então, não confunda, o dízimo, ele é para ser entregue na casa do Senhor, para os levitas e sacerdotes do Senhor, onde o nome do Senhor se faz presente, né? E muita gente tem errado, porque tem pegado o seu dízimo, tem ajudado os pobres e tem se esquecido dos sacerdotes, tem se esquecido dos homens de Deus que trabalham na obra de Deus. Aí você diz assim, mas Deus não quer que eu ajude os pobres? Sim, Ele quer que você ajude os pobres, Ele quer que você faça o que você está fazendo, dê rancho, dê suporte, né? Ajude de todas as maneiras, mas nunca se esqueça do mandamento do Senhor. Deus instituiu essa lei para que, a lei do dízimo, para que a casa dele não fosse esquecida, para que os homens de Deus, os sacerdotes dele, não fossem esquecidos. E muita gente tem pegado o seu dízimo e outros não têm nem dado o seu dízimo porque acreditam que o dízimo acabou. Mas eu vou falar no Novo Testamento ainda sobre o dízimo. Amém? Então, o dízimo é instituído como lei, o dízimo trienal. Deus instituiu o dízimo trienal como lei para ajudar o órfão, a viúva e os estrangeiros. Amém? No final de cada 3 anos, a colheita do terceiro ano era repartida entre o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro, somente a cada 3 anos, como lei para o povo de Israel. Então, o objetivo de Deus instituir o dízimo foi, além de sustento da casa de Deus, era usado para o sustento daqueles que faziam a obra do Senhor. Eu quero lhe provar isso em 2 Crônicas. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 31. Olha só o que acontece aqui em 2 Crônicas, capítulo 31, o versículo é o 4. Diz assim, ó: além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com os sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se ao estudo, ensino e prática da lei, a lei da Torá, a lei de Yahvé, né? E quem instituiu isso foi o rei Ezequias. Ele fez uma reforma. O que estava acontecendo aqui em 2 Crônicas era que o povo não estava mais dizimando, o povo tinha parado de dizimar, né? E aí ele faz uma reforma e institui como um decreto que os levitas, os sacerdotes recebessem os dízimos, a contribuição, né, de dízimo, para que eles tivessem tempo para se dedicar ao ensino e a se dedicar à obra do Senhor, né? Então, o objetivo do dízimo é o sustento da casa do Senhor, daqueles que fazem a obra dele. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 10. A Bíblia também fala em Neemias. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Nós estamos hoje abrindo as Escrituras, estamos aprendendo sobre o dízimo. Eu tenho certeza que você está aprendendo muito. E Neemias capítulo 10, ele fala sobre o dízimo, ele fala o objetivo do dízimo. Diz assim, Neemias 10:37, traremos ainda para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a nossa primeira massa feita de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereais do fruto de todas as árvores do nosso vinho, de todas as árvores de nosso vinho e azeite, e traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recebem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Então o dízimo é para ser entregue para a manutenção da casa do Senhor, para os levitas, para os sacerdotes. Amém? Aí você diz assim, mas os levitas não existem mais. Mas Ageu fala que Deus suscitaria, né, levantaria o tabernáculo caído de Davi. Hoje, quem são os levitas? Quem são os sacerdotes? São os homens que fazem a obra de Deus. Amém? Eu quero terminar essa parte do Antigo Testamento lendo Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Abra lá sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, já perto do Novo Testamento. Em nome de Jesus, você está aprendendo sobre o dízimo. Malaquias, capítulo 3, o versículo é o 7, diz assim: assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz. Perdão, queridos, Malaquias.
Agora sim. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Desde a época dos vossos antepassados, vós vos desviastes das minhas leis e não obedecestes. Olha que Deus acusando o povo de ter desviado das suas leis, dos seus preceitos e não ter obedecido a ele. Agora, pois, voltai, Deus ordena, voltai para mim, e eu me tornarei para vós, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais. Todavia o povo estava reclamando e dizendo, mas de que devemos nos arrepender? Nós não pecamos. De que nós devemos nos arrepender? De que pecado nós temos cometido? Aí ele responde no versículo 8. Pode um ser humano roubar algo de Deus? Note que aqui ele não está falando o povo de Israel em si, mas ele está dizendo o homem. Na sua versão deve estar o homem. Em outras versões, o ser humano. Né? Pode o ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estás me roubando. E ainda ousais questionar como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Além dos dízimos, as ofertas. Eu estou falando só do dízimo. Então é possível roubar a Deus? Sim, é possível. Nos dízimos. Quando você não reconhece o dízimo, quando você se recusa, quando você argumenta dizendo que o dízimo é da lei, o dízimo não é só da lei, o dízimo foi na era patriarcal, o dízimo foi um preceito e um princípio. E Deus estava cobrando do povo, aqui do povo que ele levantou, o dízimo que eles não estavam dando. Os sacerdotes estavam abandonados, os homens de Deus estavam abandonados, porque não recebiam a porção, eles se dedicavam a Deus e não recebiam a sua porção. E Deus ele fala assim, estáis debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando, porque a nação não estava mais dizimando, né? Então, Deus ele está chamando a atenção do seu povo, e hoje Deus está chamando a nossa atenção, para que a gente venha retornar a dar o dízimo e a entrar debaixo da bênção do Senhor. Agora vamos falar sobre o dízimo no Novo Testamento. Muita gente fala, Jesus não falou sobre o dízimo. Jesus, no Novo Testamento, não fala sobre o dízimo. Eu não tenho que dizimar porque os apóstolos não dizimavam, porque Jesus não dizimava, porque Paulo não dizimava. Vamos ver realmente, né? Primeiro vamos falar sobre o que Jesus falava sobre o dízimo, o que ele pensava sobre o dízimo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, Lucas 18, capítulo 18, versículo 9, diz assim, a parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça, olha só essa palavra, confiavam em sua própria justiça, e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiu ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos, que estava lá do lado dele, né? Jejuo 2 vezes por semana, olha como ele jejuava. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Tudo quanto ganho ele era dizimista, ele dava o dízimo. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava, ó Deus, sê benevolente para comigo, porque sou pecador. Eu vos asseguro, Jesus responde, eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porquanto, presta atenção nesse versículo. Porquanto todo aquele que se vangloriar, se orgulhar, será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Olha só, Jesus estava falando sobre... Jesus não estava falando especificamente sobre o dízimo, mas ele estava falando sobre o se exaltar, né? Todo aquele que se vangloriar, né? Jesus estava especificamente falando sobre essas pessoas, aquelas pessoas que se vangloriam. E o dízimo, aqui nessa parábola, ele era uma obra de justiça. Jesus não condenou o ato do fariseu de dizimar. Jesus não condenou o ato do fariseu de jejuar. Pelo contrário, Jesus quer que a gente jejue. Jesus quer que a gente dizime, né? Mais na frente nós vamos ler isso.
E qual foi a condenação de Jesus para o fariseu? Ele se vangloriava disso. Então, o que acontece é que as pessoas se vangloriam dos seus atos de justiça, se vangloriam das suas obras. Isso é condenável diante de Deus. Deus não condenou o ato em si do homem dizimar, do homem jejuar. Não, você acha que Deus quer que você não jejue? O próprio Jesus jejuou e deu exemplo. Deus quer sim que você jejue. Você acha que Deus não queria que esse homem dizimasse para não se esquecer dos sacerdotes, dos levitas da casa do Senhor? Claro que não. Jesus quer que ele dizime. Mas o pecado do fariseu não foi o dizimar. O pecado do fariseu não foi o jejuar. O pecado dele foi se vangloriar dessas obras de justiça. Então, Deus, ele fala que é pecado você se vangloriar. Muitas pessoas se vangloriam de ser dizimista, mas esquecem das coisas mais importantes, né? Jesus identifica o dízimo como uma obra de justiça, né? Daqueles que são justos, né? Mas que não é para se vangloriar nisso. O pecado do fariseu foi se vangloriar da sua obra de justiça e não de praticá-la, né? Jesus não condenou a prática, Jesus condenou o vangloriar-se disso, né? E Mateus 23, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 23. Aí está aí no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 23, versículo 23, diz assim, ó: Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidados dos preceitos. Olha, Jesus está identificando aqui o dízimo como um preceito. Ele diz assim, ó: Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, o dízimo do endro e o dízimo do cominho, mas tendes descuidados dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim, olha só como ele confirma o dízimo, deveis sim praticar estes preceitos. Ele está dizendo, vocês devem sim praticar esses preceitos do dízimo, né? Deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Vocês devem praticar esses preceitos. É uma ordem, é um mandamento, é um comando de Jesus. Deveis sim praticar os preceitos da lei, deveis sim praticar. Aí você diz assim, mas Jesus está falando para o fariseu que era judeu, Jesus não está falando para os cristãos. Agora Jesus vai falar para os cristãos, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu quero encerrar com esse versículo. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, o versículo é o 20. Quem eram os fariseus? Eram homens que obedeciam à lei. Eles jejuavam, eles dizimavam, eles oravam, eles faziam coisas extraordinárias, mas eles se vangloriavam dessas obras. E Jesus chamou